Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Dono do PSG ficou com medo. Se você veio pelos shorts querendo saber sobre a reação do Sheik, se prepare, porque o buraco é muito mais embaixo do que eu te contei lá. E a verdade sobre o futuro do nosso elenco é de cair o queixo. Isso mostra o medo e o respeito mundial que o nosso Flamengo recuperou, mas traz uma consequência interna monumental. A pergunta que não quer calar e que eu vou te responder hoje é a seguinte: como o novo modelo de gestão europeu do BAP vai forçar a saída imediata de ídolos veteranos que a gente tanto ama? Eu vou te dar essa resposta neste vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, o presidente BAP não parou por aí. Ele revelou detalhes de uma conversa com o Sheik, dono do PSG, e anunciou um plano audacioso para rejuvenescer o nosso time, o que pode mudar totalmente a cara do Flamengo para 2026. Então já esmaga o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia atual e verídica do nosso mais querido, e ativa o sininho agora, porque o que eu vou te contar sobre os novos critérios de contratação e os recados do BAP ao mercado vai te deixar muito impressionado. Mas antes de eu te contar por que a confissão do dono do PSG deixou o mundo do futebol de queixo caído, a gente precisa conversar sobre a revolução silenciosa que está começando agora no Ninho do Urubu. Para quem é da velha guarda e lembra do Flamengo dos anos 80, sabe que o nosso segredo sempre foi a juventude mesclada com a genialidade. O passado nos ensina que quando a gente aposta na garotada da base, como fizemos com Zico, Adílio e Elvrade, o resultado é o topo do mundo. Por outro lado, já sofremos muito em anos recentes contratando jogadores caríssimos em fim de carreira, que vinham apenas para morar no departamento médico. Agora, o presidente BAP decidiu dar um basta nisso e traçou uma linha clara. O Flamengo não quer mais ser um retiro de luxo. A análise dessa nova estratégia é profunda. O clube decidiu que, a partir de agora, o foco total é em atletas de até 26 anos. Isso é uma mudança de mentalidade fantástica, inspirada justamente no modelo do PSG, que nos venceu no Intercontinental com uma garotada de 19 e 20 anos voando baixo. Financeiramente, isso protege o patrimônio do clube. Se você compra um jovem por 50 milhões e ele joga 4 anos, aos 30 você ainda consegue revender. Se compra alguém com 29, esse dinheiro nunca mais volta. Taticamente, o Felipe Nunes precisa de pulmão. Não dá para encarar 80 partidas por temporada com um elenco de veteranos. O impacto emocional na arquibancada vai ser de renovação, de ver sangue novo honrando o manto com uma intensidade que o futebol moderno exige. Para tudo e preste atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobrir agora nos bastidores vai te deixar muito preocupado com alguns dos nossos maiores ídolos. Essa nova regra de idade coloca uma interrogação gigante na permanência de nomes como Danilo, Alexandro e até o nosso querido Bruno Henrique. As posições mais críticas hoje são as laterais e o meio-campo, onde a média de idade já passou dos 29 anos. A diretoria está disposta até a sacrificar títulos na base para focar apenas em lapidar talentos técnicos, no estilo do Barcelona, para que eles cheguem prontos ao profissional. É um planejamento de ferro que não abre mão da excelência. Se essa diretoria permitir que o elenco continue envelhecendo sem peças de reposição à altura, será o maior erro de gestão desde que perdemos a hegemonia por falta de planejamento a longo prazo. Mas, se esse projeto de rejuvenescimento der certo, o Flamengo se torna simplesmente imparável, pois terá a técnica dos craques com o vigor físico de meninos famintos por glória. E isso nos leva diretamente para a dúvida que está tirando o sono de muita gente. Qual é a mudança drástica e silenciosa que a diretoria está planejando no elenco que pode causar a saída imediata de ídolos veteranos muito queridos pela torcida? Fique aqui no vídeo porque a resposta para essa pergunta explica exatamente o que o BAP pretende fazer com quem já passou dos 30 e o que isso tem a ver com aquela conversa bombástica com o dono do PSG. Mas antes de eu abrir o jogo sobre essa mudança drástica que pode tirar ídolos veteranos do elenco, a gente precisa falar sobre o que aconteceu no Catar. Porque o que o presidente BAP revelou agora é de arrepiar qualquer um. Para o torcedor que tem mais estrada, aquela final contra o PSG trouxe um sentimento que a gente não sentia com tanta força desde 1981, ou até mesmo naquela decisão épica contra o Liverpool em 2019. O passado nos ensina que o Flamengo não entra em campo para ser coadjuvante de europeu. Lembra daquela injustiça de perdermos jogando melhor? Pois é, o reconhecimento veio de onde ninguém esperava. O Nasser Al-Khelaifi, o homem que comanda bilhões no Catar e no clube francês, confessou que tremeu diante da nossa camisa. Ele admitiu que o Flamengo foi superior em grande parte do duelo e que só respirou aliviado nos pênaltis. A análise dessa conversa é muito clara.
O impacto emocional de ouvir o dono de uma potência mundial dizer que achou que ia perder para nós é a prova definitiva de que o trabalho do Felipe Luiz é algo fora da curva. Taticamente, o Flamengo não se apequenou. Jogamos com a bola, pressionamos e fomos elogiados até pelo Luiz Henrique, que disse que o Felipe pode treinar qualquer time do planeta. Financeiramente, isso nos coloca em outro patamar de negociação. Se o Flamengo, com um investimento 8 vezes menor, consegue sufocar o PSG, imagina o que faremos com esse faturamento recorde de 2 bilhões de reais que o BAP anunciou. A nação reagiu com orgulho ferido, mas com a certeza de que o topo do mundo é logo ali. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a soberba de alguns críticos que diziam que o título mundial não valia nada para os europeus. O BAP viu os jogadores do PSG comemorando como se tivessem ganhado uma Copa do Mundo. Eles estavam desesperados para não perder para o Flamengo. Se a nossa diretoria continuar com essa coragem de encarar os gigantes de frente, o Flamengo se torna imbatível em um futuro muito próximo, porque o respeito foi reconquistado na bola, na raça. Agora, se a gente se acomodar com os títulos nacionais e não buscar essa evolução constante que o Felipe Luiz exige, seria a maior vergonha desde que deixamos o clube estagnar por falta de ambição internacional. Essa postura do Sheik e o reconhecimento do Luiz Henrique servem de combustível para o que está por vir. O mercado agora olha para o ninho do urubu com outros olhos, e é exatamente essa visibilidade que está acelerando os novos planos da gestão. E isso nos leva direto ao ponto central da nossa conversa de hoje. Qual é a mudança drástica e silenciosa que a diretoria do Flamengo está planejando no elenco, que pode causar a saída imediata de ídolos veteranos muito queridos pela torcida? Fique aqui no vídeo porque a resposta para essa pergunta está conectada com essa nova mentalidade de time de elite mundial, que o BAP quer implementar de vez para que na próxima vez a gente não precise de pênaltis para levantar a taça do mundo. O que o presidente BAP trouxe a público sobre os bastidores da final contra o PSG é algo que enche o peito de qualquer rubro-negro. Ouvir do dono de uma potência europeia que ele sentiu medo de perder para o Flamengo e que a comemoração deles parecia de uma Copa do Mundo só prova que o trabalho do Felipe Luiz devolveu ao clube o respeito global que é o nosso lugar por direito. O Flamengo não apenas jogou de igual para igual, o Flamengo foi superior. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Qual é a mudança drástica e silenciosa que a diretoria do Flamengo está planejando no elenco que pode causar a saída imediata de ídolos veteranos muito queridos pela torcida? Nação, o meu veredito é direto. A diretoria decidiu que o critério para as próximas contratações será a idade máxima de 26 anos. Isso significa que o clube não quer mais ser o destino final de carreiras vitoriosas, mas sim um celeiro de atletas com vigor físico para aguentar 80 jogos por ano. Essa nova política de sangue novo coloca em risco a permanência de nomes históricos que já passaram dos 30, como Bruno Henrique e Danilo, que podem não ter seus contratos renovados ou serem negociados para abrir espaço para essa juventude faminta por títulos. É uma escolha difícil, mas necessária para quem quer dominar o mundo novamente. Essa postura do Sheik e o reconhecimento do Luiz Henrique servem de combustível para o que está por vir. O mercado agora olha para o ninho do urubu com outros olhos, e é exatamente essa visibilidade que está acelerando os novos planos da gestão. E isso nos leva direto ao ponto central da nossa conversa de hoje. Como é a mudança drástica e silenciosa que a diretoria do Flamengo está planejando no elenco, que pode causar a saída imediata de ídolos veteranos muito queridos pela torcida? Nação, o meu veredito é direto. A diretoria decidiu que o critério para as próximas contratações será a idade máxima de 26 anos. Isso significa que o clube não quer mais ser o destino final de carreiras vitoriosas, mas sim um celeiro de atletas com vigor físico para aguentar 80 jogos por ano. Essa nova política de sangue novo coloca em risco a permanência de nomes históricos que já passaram dos 30, como Bruno Henrique e Danilo, que podem não ter seus contratos renovados ou serem negociados para abrir espaço para essa juventude faminta por títulos. É uma escolha difícil, mas necessária para quem quer dominar o mundo novamente. Neste vídeo, nós vimos a confissão impressionante do dono do PSG sobre o poderio do Mengão no Catar. Analisamos o faturamento recorde de 2 bilhões de reais que promete abalar o mercado e detalhamos essa nova estratégia de rejuvenescimento do elenco, que vai priorizar talentos da base e compras pontuais de jovens promissores. O recado está dado. O Flamengo quer ser o Barcelona da América do Sul e não vai medir esforços para isso.
Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreva, ative o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim, saudações rubro-negras!